parte técnica da composição, não teve nenhum momento em que a gente combinou, faça assim, faça daquele jeito, vamos fazer blá blá blá, vamos usar o instrumento X, vamos usar o instrumento Y. A gente escreveu o projeto, a gente tinha várias ideias, aí então para escrever o projeto a gente mais ou menos encaminhou, tipo, cara, a gente tem isso, isso, isso de ideia, e então, pô, eu aposto, cara, que nenhum ator jamais teve esse problema que é tipo passar o Whats ali em cima enquanto está gravando. É super desconcertante isso. Enfim. Nunca ninguém teve essa parada de tipo, vamos fixar isso. A gente teve várias ideias para escrever o projeto, inclusive das imagens, e o caminho que a gente queria seguir. Porém, junto com esse processo, foi surgindo o processo de composição musical, né? E aí então a gente separou as imagens, tinha as imagens lá paradas e resolvemos, tipo, pô, caraca, cara, o que a gente vai fazer? E aí eu fizemos um brainstorm nas nossas reuniões e esse brainstorm gerou, tipo, várias situações. De, tipo, pá, gostei disso, não gostei daquilo, achei aquilo legal. E o Teco tinha gostado muito de um registro que eu fiz enquanto estava passando o tempo treinando chord melody na guitarra. Eu estava estudando, aliás, chord melody na guitarra, e para testar isso, tinha uma ideia que eu já estava formando um tempão, e aí naquele dia ela fluiu. E eu gravei com o celular e enviei para ele. E aí, junto com isso, uma outra composição que eu tinha feito, pensando numa ideia que ele tinha jogado para mim, que ele já tinha enviado. Então, eu fiz aquilo e essa composição ele curtiu também. E aí eu pensei, pô, dá pra gente trabalhar em cima disso aqui. Aí eu falei, pá, beleza, vou registrar ela tudo de novo. E aí eu fui lá e registrei ela inteira e ele simplesmente tinha ficado inculcado com a ideia de celular. Aí eu pensei, não, pô, louco, tá cheio de maluquice ali, tem erro, eu tava bem, tipo, na loucura ali fazendo o negócio. E aí eu posso fazer ela de novo, bonita, né? Ela é difícil de executar, então vamos fazer. Não, cara, tem que ser assim. E aí eu pensei, não, não, não e não. Cheguei a gravar outra vez. né? E eu expliquei para ele, não, mas pô, justamente o timbre, né, e a captação desse momento mesmo que você não fez com a intenção de gravar, né, valendo para um trabalho, né. Então acho que isso que torna interessante, né, nesse sentido, e deu essa cara, né, essa despreocupação em de repente fazer uma captação e uma timbragem padronizada de acordo com as técnicas fonográficas, né, atuais, deixou bem, né, aquele ambiente meio nostálgico, né, como se fosse uma guitarra sendo gravada com, de repente, amplificadores ou uma situação assim mais antiga. E, e ele daí, né, falou, entendeu isso, mas falou, pô, mas eu tava cansado, ali tem erros ali, né, e de execução, e pô, não tô afim, né. E então comecei a conversar com ele sobre outras questões importantes ali, né, porque eu falei, meu, mas esse é o registro que ficou ideal, esse timbre, né, na minha visão, assim. Eu falei, você não vai conseguir produzir de novo ele, porque tem outros fatores que implicam na captação. Então eu falei, ó, você pode usar a mesma guitarra, gravar no mesmo lugar, com o mesmo celular posicionado no mesmo local, mas eu falei, que hora que você gravou, né? Qual foi, né? Foi de tarde, foi de noite? E qual era a temperatura do dia, né? Tava quente, tava frio, né? E daí fui questionando ele até que eu falei, qual era a umidade da madeira do corpo da tua guitarra? Então ele foi percebendo assim que certas nuances realmente ele não iria conseguir reproduzir novamente, né? E daí então ele fez até uma metáfora assim, né? Falando, não, cara, mas é tipo, como vamos supor, ela tá legal até, né? Como se você foi no cabeleireiro, cortou o cabelo legal, mas ele esqueceu de, pô, fazer o pezinho ali bem maneiro, né? Tal. E tem esses errinhos, tal. E eu novamente, né, argumentando com ele, falei, pô, mas e se eu pedisse para tu gravar com esses mesmos erros, entre aspas, tu conseguiria, né?
Aí ele também refletiu, viu que não seria possível, e eu falei, tá bom, né? Falei, vamos fazer o seguinte então. Eu vi que ele, né, não estava mais querendo aceitar aquela ideia. Eu disse, ó, eu faço o seguinte, eu penteio esse cabelo então, para dar uma escondida um pouco ali na falha do pezinho, tá? Coloco até uma roupinha, mas não muita. E daí envio para ti. Se tu gostar, beleza. Se tu não gostar, eu não toco mais no assunto e morreu por aqui. E daí ele demorou um tempo, né? Eu acho que ficou pensando e mandou uma mensagem para mim e falou: "Tá bom, Teco, mas eu vou ter que conversar isso com o meu psicólogo." E aí ele me enviou uma edição feita em cima da música que eu tinha já regravado, a outra que eu tinha regravado, a primeira, né? E aí e ficou legal o jeito que ele fez. Então aí resolvemos que a gente ia partir para um caminho desse caminho lo-fi que os dois gostam bastante e o lance gravação com instrumentos acústicos e gravação com da parte eletrônica, que era a junção, exatamente essa junção de tecnologia com uma coisa antiga, né? Eu adoro o som de guitarra, assim, né? Eu passo, apesar de ter tido banda de metal e etc, eu passo a maior 80 não, 93% do tempo tocando guitarra com som de guitarra. Então eu gosto do som de guitarra, né? E aí eu tento não me atrelar muito a efeitos. Efeitos para mim são uma coisa que vem para dar um colorido, né? Não para tipo fazer o teu estilo de musical virar um efeito. Então eu prefiro não abusar deles. Eu gosto de que eles colaborem com a composição. Aí a parte do que foi captada naquela que é livre, eu tocando, fazendo chord melody e melodia ali, que foi gravado com o celular, tem sim uma renca de efeito porque era eu testando as coisas. Como eu falei, ela não era para ir para gravação, ela acabou entrando daquele jeito, eu ia fazer ela totalmente diferente, ela bem mais clean. E aí, por insistência do Teco, ela acabou entrando e eu gostei do resultado, mas ela tem um phaser, tem um trêmulo, tem tudo ali, tá? Tipo, ela tá uma massa de som, né? Mal se identifica o som da guitarra. Mas é legal, pelo menos ela soa sincera, né? Ela não é tipo planejado, né? Não foi que nem foto posada de família, tá ligado? Todo mundo super se odiando, brigando, pá! E sai com uma foto bonita e aí quando a galera olha no futuro pensa, nossa, a família se amava. Enfim, então a gente não queria nada que fosse uma foto de família, né? A gente queria alguma coisa super sincera. E aí foi legal isso. Foi legal que foi a insistência do Teco de levar ela adiante, que aí entrou ela daquele jeito. E a utilização de recursos, assim como a opção da escolha pelo aquele momento que foi, né, registrado, a guitarra daquela maneira e outros efeitos e percussões, né, acústicas que tem outros movimentos, é meio também uma maneira de demonstrar um pouco, né, se despir um pouco, né, dessa padronização, humanizar um pouco, deixar mais visceral do que, né, a indústria fonográfica. Sempre a gente grava num formato que ele é sempre em cima de um metrônomo, num andamento mecânico, o que não é natural da gente, né? O nosso coração pode bater numa pulsação frequente, mas basta a gente fazer um exercício, tomar um susto ou relaxar e dormir que ele vai mudar a pulsação dele. Então, no projeto que vocês devem estar ouvindo, vocês vão notar muito efeitos e, sobretudo, essa ambiência, não é, como eu posso dizer, não é bem lo-fi. A gente quis deixar um negócio meio de disco, mas também a gente quis deixar um negócio meio eletrônico videogame, entende? Tipo, tem um efeito chamado Beat Crusher em cima de algumas batidas que dá esse efeito de tipo de eletrônico de 8 bits, só que ele amassado assim, mal feito, né? E só que bem utilizado, ele vira uma ferramenta, uma estética muito, muito legal. Então, inclusive, teve alguma linha de guitarra que eu vou separar para vocês ouvirem.
que por algum motivo muito louco se corrompeu o arquivo e ele ficou com um glitch em cima dela. E eu queria mudar isso. E aí de volta até falou, não, cara, vamos deixar essa parada aí, para aparecer mesmo isso aí. Aí parece que tem uma agulha pulando, né, em cima. Então tem os acidentes que vêm para somar na composição também. Isso é muito, muito, muito bom. E fez bastante parte da estética do que a gente quis dar, porque as fotografias têm uma estética rústica e pesada, né? Então a gente quis passar isso para a música também. A gente começou a elaborar, então, de que maneira seria, quais etapas ou quais momentos, né, de uma trajetória de vida os movimentos representariam, né? Cada movimento representaria. Então, baseado nas imagens, também nas fotos, né, começaram a surgir as ideias. E no primeiro movimento, né, a gente, para tentar expressar, né, no caso ali que é deixando o útero, né, o tema da imagem, no final do movimento musical, a gente pode notar que tem uma certa confusão, né, assim, vozes se entrelaçando com efeitos, né, uma dinâmica alta, repentina de volume, né, então algo realmente assim que desconforta, né, que chama a sua atenção. E isso partiu do pensamento que, né, de repente, pelo menos a consciência, o conhecimento que a gente tem enquanto o ser está na barriga da sua mãe, ele está num local, né, quentinho, aquático, né, diferente daqui de fora, ele respira e se alimenta de forma diferente, o cordão umbilical, e, enfim, não entra luz lá, né? E quando acontece o nascimento, é uma ruptura muito, né, muito árdua, né, muito instantânea ali. De repente, do nada, você está utilizando seus sentidos de outras formas, com outras situações, né? Então a gente pensa assim, por exemplo, uma mudança de escola ou de curso, né? Já é algo que é uma novidade que vai trazer alguns dilemas, né? Pô, disciplinas novas, pessoas novas, uma mudança de casa também, né? Mudança sempre traz um trabalho, um readaptar, uma mudança de cidade, né? Imagina, também sai todo o contexto, o comércio, os amigos, ou uma mudança de país, que você vai para uma cultura diferente, já é outro idioma de repente, então a adaptação é muito, né, mais, vamos dizer, complicada, né, mais impactante. E agora imagina uma mudança de universo, né, que seria o que acontece, né, o ser, ele até, né, durante a gestação, ele só conheceu aquilo, né, ele não conhece lá fora de forma experiencial como ele vai conhecer após o nascimento. Então, isso me remeteu até uma lembrança no nascimento do meu filho, né? Eu pensei, né, naquele momento assim, imagina, tu já cai, tu sai de um lugarzinho tranquilo, quentinho, escuro, e de repente cai num turbilhão assim, né? Então foi mais ou menos essa sensação ali na música que a gente tentou representar, né? Essa transição de universo, né? Que geralmente uma transição não é algo muito confortável. E eu lembro que naquele dia, assim, o primeiro momento que eu peguei meu filho no colo, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, né, olhar para ele e fazer sombra, né? Deixar a luz nas minhas costas e fazer sombra em cima do rosto dele, porque imagina, gente que já é acostumado a viver com a iluminação, né? Se for pegar e olhar direto para o sol, para uma lâmpada, já agride, né, as nossas vistas. Imagina alguém que nunca teve isso, mesmo sem estar com o olho aberto, né? Então deve ser algo realmente assim impactante, né? Então foi nesse sentido que a gente desenvolveu o final do primeiro movimento, baseado nas imagens também.